Agradeço aí a presença de vocês. Estamos aqui só agora aguardando a presença do nosso irmão Walter. Já mandei o link para ele. Tá atrasado, Walter. Um minuto atrasado. Tá? Hoje o debate vai ser muito bom, ok? O propósito desse debate, irmãos, o propósito desse debate é esclarecer alguns pontos e alertar as pessoas. Será mesmo que está aparecendo aqui, né, uma igreja calvinista extremista? Porque até agora eu estou preocupado. O que está vislumbrando é que nós estamos assistindo e vendo surgir uma CCB 2.0. Por que 2.0, gente? É uma CCB turbinada, que vai dar muito mais trabalho. Por quê? Porque ali já se fala de Bíblia, de Evangelho, ou seja, dá mais trabalho para refutar, para você, né, tentar abrir os olhos das pessoas e alertar as pessoas. Ou seja, né, por que CCB 2.0? Porque a base está muito parecida. Exclusivismo, extremismo, nós temos a verdadeira interpretação bíblica, nós temos a palavra de Deus, só quem estiver no nosso meio vai se salvar, né? Ou seja, a verdadeira interpretação veio a partir de Calvino, a CCB, a graça veio a partir de Luiz Francisco. Quando você vai fazendo um paralelo, examinando os dois lados, você vai falar, rapaz, esse negócio está muito parecido. Só que, meu querido irmão, a congregação cristã no Brasil, deixa eu falar uma coisa, não tem ninguém mais preparado do que você para identificar uma seita. Você é vítima de uma seita. Ou seja, você é o mais qualificado para poder ver e entender, né? Se o ambiente que você está, ele tem traços do antigo ambiente da onde você veio. Só fica com os seus olhos abertos. Bom, olha só o comentário do camarada. O camarada entra com perfil fake, atacando a gente, ofendendo as pessoas, e aí vem, né, disfarçado no finalzinho da frase o moralismo. Acho que ele vai me bloquear. Vou mesmo. Primeiro porque você é um fake. Eu poderia te xingar agora de vários nomes, que isso nem crime é, porque você é fake, você não existe. Tá? E o que você está fazendo aqui, ó, se isso aqui é pertencente a essas igrejas, gente, observa. Olha aqui, ó, CCB 2.0. Vocês estão vendo a prática? Eu não faria isso aqui em lugar nenhum, como um convertido genuíno, tá? Tá aqui, ó, ofendendo as pessoas. Esse comentário dele não trouxe nada de bom. Ele fez apenas para atacar as pessoas, para tentar humilhar as pessoas, atacar o ambiente. Se você acha isso tudo mesmo, primeiro, nem deveria ter feito comentário e nem deveria ter entrado. Vai embora. Mas não vai querer ir embora. E ainda tentou se defender para poder ficar aqui. Para quê? Porque a intenção desse rapaz é estar aqui para defender a seita dele e atacar as pessoas. Eu estou falando para vocês, gente, é o mesmo comportamento. Esse comportamento é padrão, né? É de se assustar. São pessoas... E vai vir mais traços. Você vai ver a similaridade como é igual. Tá? É terrível, cara. É terrível. Não tem mal entendido, irmã Denise. Não é mal entendido. É interpretação bíblica e posição da igreja. Ele vai ser interpretado, ele vai ser, como é que fala a palavra? Interpelado, e ele vai dar a resposta dele, e aí eu vou fazer o meu juízo e o povo que está ouvindo vai fazer o juízo dele. Nós temos o direito de concluir, tirar uma conclusão. E aí as pessoas vão poder dizer se a igreja dele é extremista ou não. Eu sei que o Walter é um homem franco, sincero, e ele não vai tentar se esconder. Ele vai falar o que ele acredita, né? Até porque ele sabe do que já falou, as declarações que ele já deu por aí, então ele não vai querer entrar em contradição. Eu acho que nisso ele tem um perfil parecido comigo. Ele vai manter posição. Simples assim. Por isso eu vou fazer perguntas para ele claramente e abertamente. Ok?
Bom, vamos ver aqui. O Walter, eu mandei lá no WhatsApp, ele já leu, ele já viu, ele deve estar se aprontando para entrar, tá? Ele deve estar se aprontando aqui. Tá aqui entrando o nosso irmão Walter Regiane. Ele já está preparado ali. Posso colocar já, irmão? É só fazer um joinha na hora que você estiver pronto. E eu já acrescento, irmão. Joia. Vamos colocar ele na live aqui. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmão Walter Regiane. Seja bem-vindo ao nosso canal. Graça e paz, Josafá. Um prazer estar aqui com você nessa noite. Legal. A gente vai... Eu não sei se pode dizer que é bem um debate, porque eu vou te inquirir. É mais uma pergunta, eu vou te inquirir para a gente saber a posição. A minha preocupação, debate, sim, a minha preocupação é o seguinte: nós saímos de uma seita. Tá? A gente saiu de uma igreja que era uma seita. E as pessoas saíram machucadas de lá, e muitas delas eram extremistas naquela seita, porque lá nós acreditávamos que lá era graça. Lá era a obra de Deus. E as pessoas defendiam aquela doutrina com todas as suas forças, né? Até que veio a iluminação, né, do Evangelho, mais o auxílio do Espírito Santo, e as pessoas enxergaram o que tinha lá e saíram. E a minha preocupação, porque tem muita gente que através do meu canal, e eu recomendo igrejas reformadas, eu recomendo, né? Mas eu vi algumas declarações do irmão que me preocupou, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Do irmão, algumas outras pessoas que parece que apoiam o irmão ou frequentam aí a igreja do irmão. E então, eu como sou uma pessoa muito franca e transparente, né? Nada melhor do que ter uma conversa justamente com você para a gente tirar essas dúvidas, né? Aí você pode esclarecer, dizer, obviamente, que aí eu vou te perguntar de novo, eu vou te interpelar, porque a ideia nossa aqui é esclarecer, não ficar com o mal entendido. Joia, meu irmão? Eu te passo agora a palavra para você falar alguma coisa, se apresentar para o público, né? Para o irmão dar aí a sua entrada aqui na nossa live. Então, repetindo, né? Na realidade, para mim é uma grande oportunidade estar aqui. Porque quando Paulo... Até domingo eu estava falando sobre isso, né? Paulo estava preso e quando ele foi pedir a oração para ele, em favor dele, ele estava sendo preso injustamente por causa do evangelho, né? Quando ele foi pedir oração em favor dele, ele não pediu para ele ser liberto. Ele pediu para que os irmãos orassem em favor dele, para que Deus abrisse portas para que o evangelho fosse proclamado. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de participar de uma live, participar de um debate, etc., eu agradeço a Deus, porque são portas que se abrem para a gente proclamar o Evangelho, né? Então, eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Não é um debate, é uma conversa entre amigos, entre irmãos, e que Cristo seja glorificado. Essa é a minha intenção, e eu tenho certeza que é a sua também. Sim, tudo para a glória de Deus, e o nosso propósito aqui é que as pessoas tirem suas dúvidas e elas fiquem esclarecidas para poder ir para onde tiver que ir com mais tranquilidade. Bom, irmão, a primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu vi até o irmão em uma... Eu já vou começar com uma... Como é que fala a palavra? Peculiaridade. Isso, essa é a palavra. Eu vi um debate que o irmão estava participando e o irmão estava com uma camiseta com o João Calvino na camisa. E eu achei interessante que o irmão disse que aquilo era para os passapanistas. Eu vi, eu estava lá, eu assisti. Você falou que aquilo, eu achei que era para o arminiano que estava lá, mas o irmão falou, não, isso aqui é um recado para os passapanistas. Eu queria saber do irmão, o que você quis dizer com isso? Quem é os passapanistas?
Então, Josafá, é que não era do Armínio, não era do Calvino aquela camiseta. Acho que era uma camiseta que tinha duas figuras assim, uma do Não, George. era só uma. Era uma só, então era do Armínio. Era do Armínio aquela camiseta. Será que... Ah, tá. Então posso ter confundido o personagem. Não faz muita diferença. Quando é que surgiu esse termo passapanista? Esse termo passapanista surgiu quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre as doutrinas da graça. E eu comecei a ler a história, porque quem desconhece a história comete os mesmos erros do passado. Então, eu comecei a estudar a história e eu comecei a ver o perigo que é o arminianismo, né? E quando eu comecei a falar sobre esse assunto, algumas pessoas do meio reformado vieram passar pano para Armínio. Ao invés deles argumentarem, falar, não, Armínio era crente por isso. Eles vieram simplesmente, de uma forma assim, genérica, defender Armínio e os arminianos como se eles fossem ortodoxos. É a mesma coisa você, você tem essa sua luta aí a respeito da CCB. Não tem aquelas pessoas que ficam querendo dizer assim, olha, Josafá, a coisa não é desse jeito que você está falando? E você era lá de dentro, não era? Sim. Não tem essas pessoas que chegam para você e falam assim, olha, Josafá, eu concordo algumas coisas com você, mas a coisa não é feia do jeito que você está pensando. A coisa não é, você está exagerando e tal. Quer dizer, as pessoas ficam o quê? Passando pano para a CCB. Então, o passapanista é um termo que foi... Eu não criei esse termo, mas eu acabei utilizando ele para nominar esses reformados que, ao invés deles defenderem o verdadeiro evangelho, por motivos que daqui a pouco a gente pode falar um pouco a respeito dos motivos, eles ficam passando pano, eles ficam querendo justificar heresias arminianas. Então, aquela camiseta que eu fui lá foi uma brincadeira, e você sabe, você tem o seu canal, e você sabe que você usa de ironia, você às vezes usa de sarcasmo. Então, na realidade, aquela camiseta foi para fazer uma brincadeira, digamos assim, uma provocação com esse pessoal que deveria estar defendendo o evangelho, e ao invés deles defenderem o evangelho, eles ficam defendendo hereges. Então, para o irmão, a sistemática teológica calvinista é o evangelho. Hã? Para o irmão, a sistemática... Sim. As doutrinas da graça é o evangelho. As doutrinas da graça... Não, as doutrinas da graça, as doutrinas da graça é o nome que deram para as doutrinas de Calvino. Não. Na realidade, esse nome calvinismo, isso é uma coisa recente, ok? Isso daí, essas doutrinas, elas não surgiram lá no século XV, XVI. Na realidade... Não, isso aí, irmão, é normal. A pessoa que segue os ensinos de certa pessoa é taxado, eles logo já cria aquela nomenclatura, como não, mas isso... cristão, quem segue Cristo. Vamos pôr aqui. Todas essas crenças, né? Se você for pegar aí, socialistas, é o que segue a linha socialista. Então, isso aí é normal, a gente entende. Sim. A ideia aqui é que você está colocando aqui, que eu acho que isso já é mais frequente nas igrejas calvinistas, não chega a ser você, mas é que você disse que pregar o evangelho é defender a teologia calvinista, ou seja, como se a teologia calvinista fosse o próprio evangelho, não é isso? Eu nunca disse isso. Inclusive... você acabou de falar. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Não, com essas palavras exatamente não. Mas você está dizendo que essas pessoas não estão pregando o evangelho porque elas estão passando pano para Armínio. Não. Essas pessoas que eu chamo de passapanista, elas acreditam a mesma coisa que eu. Elas acreditam a mesma coisa que eu.
Todas Sim, são elas calvinistas. são calvinistas. Todas elas acreditam a mesma coisa que eu. O que elas estão falando é que quem prega o contrário daquilo que elas estão pregando também está no evangelho. Esse que é o problema. Mas para ser salvo, a pessoa precisa estar no evangelho? Claro. Ué, Então, mas você não já falou que arminianos vão se salvar também? não, ó, vê só. Então, primeiro, vamos lá. Quem é nosso irmão? Quem é salvo? Quem que nós podemos... Porque é o seguinte, ô Josafá, você, pode me chamar de Walter, eu te chamo Josafá, assim fica mais fácil, tá bom? Sim, joia. Nós não julgamos ninguém, para começo de conversa, porque quem julga é Deus. O que nós fazemos, nós testemunhamos a respeito... Não, mas quando você diz que o arminiano vai para o inferno porque ele é morno, você não está julgando ele? Mas eu não disse nenhuma coisa nem outra. Eu não disse que não, eu tenho um vídeo seu aqui. Depois eu vou pôr aqui. Eu tenho um vídeo seu aqui. Não, peraí. Já preparei, certo? Não, Josafá, peraí, deixa eu responder. Certo. Eu não disse que arminiano é salvo e nem que ele é perdido. Ok? Eu não disse isso. Então, vamos lá. Para a gente testemunhar que uma pessoa é salva, ela precisa confessar apenas Cristo. Somente Cristo. Então, daí não importa se ela crê somente em Cristo. Somente em Cristo. Ela pode estar numa igreja arminiana, ela pode estar numa igreja católica, ela pode estar em qualquer igreja cristã. Se ela confessar, se ela crer somente em Cristo, ela é salva. Porque a salvação está baseada na fé somente em Cristo. Agora, semana que vem, nós vamos comemorar os 507 anos da Reforma Protestante. E qual que é a diferença entre a Reforma Protestante e o catolicismo romano? A diferença é que o católico romano, a doutrina católica romana, ela acreditava nas escrituras e na tradição. Eles acreditavam na graça e nos méritos, na fé... A doutrina católica acredita em três coisas, né? São três pilares. A doutrina, a tradição, a escritura e o magistério. Sim. Né? São o magistério vem da tradição. Cristo, Maria e os santos da igreja, e a glória, consequentemente, a glória vai para Deus, vai para Maria, vai para os santos da igreja, etc. Veio a Reforma Protestante e protestou contra aquilo. Protestou contra aquelas doutrinas. Fincando 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a Escritura. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo. E glória somente a Deus. Então, a diferença entre o protestantismo e o catolicismo romano é essa palavrinha, só. Então, o que você viu lá no meu vídeo é eu falando assim, que aquele arminiano que crê só em Cristo, ele é salvo. O católico romano que crê só em Cristo, ele é salvo. É isso que eu falei no vídeo. O só. Não, o só mas você é a acabou de falar, pastor. Peraí, pastor. O protestantismo e o catolicismo romano. Entendi. Isso aí a gente já entendeu. Isso aí a gente já sabe. É que o senhor acabou de falar agora há pouco atrás que os arminianos não são evangelhos e a pessoa que está passando pano lá para ele, o senhor criou 2 lados, evangelho e arminiano. O senhor falou evangelho e arminiano. Então, o senhor está colocando a doutrina calvinista como evangelho. Não. O senhor... E aí o senhor disse que se a pessoa ficar em cima do muro... Tudo bem. Se a pessoa ficar em cima do muro, ela vai ser vomitada, que eu tenho até um vídeo aqui que eu vou colocar daqui a pouco. É para o senhor. Aí o senhor fala que os arminianos, eles estão em cima do muro. Não, eles não estão em cima do muro. Não, eles não estão em cima do muro. Não estão em cima do muro. Eles estão fora do muro. Eles não são... Arminianismo não é cristianismo, arminianismo. Porque uma coisa é você falar arminiano, outra coisa é você falar arminianismo. Então, eu estou falando assim, arminianismo não é evangelho.
arminianismo é outro evangelho. Quando a gente nem calvinismo é evangelho, né? Ou o senhor acha que é evangelho calvinismo? Hã? O calvinismo é evangelho. O calvinismo é evangelho. O calvinismo é evangelho o calvinismo. O calvinismo é evangelho. Eu posso te falar por quê, né? Então, porque é o seguinte, os 5 pilares da reforma protestante, eles são todos abraçados pelo calvinismo, né? Todos eles. Somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Mas, pastor, isso não é um norte apenas que a reforma colocou? Não, a reforma não disse que isso é a salvação. Ele não de falou, forma nenhuma. Isso aí é uma interpretação deles para dar um norte novo para que eles não se afastem. Eles não estão falando que isso aí é evangelho e nem que isso é salvífico. O senhor acabou de falar agora há pouco atrás que quem é salvo? Quem creu que Jesus é suficiente Salvador. Não. Mas católico romano crê nisso que você está falando. Mas você acabou de dizer que alguém pode ser salvo lá. Acredita nisso que você falou. Então, mas a pessoa não é salva? Não. Só em Cristo. Eu não estou entendendo. Só em Cristo. Só. A palavra é só. Católico romano. Mas a frase fala, Jesus, único e suficiente Salvador. O que o senhor entende nisso? Essa é uma frase pronta, Josafá. Então. Isso é uma frase pronta. Basta. Ô, Josafá, é o seguinte, eu converso com as pessoas todos os dias. Essa frase é um modo de resumir uma ação. Se eu for pregar lá para uma pessoa, eu vou pregar que nós somos todos pecadores e que Jesus salva e que não tem outro meio de salvação. A salvação é por graça. Aí, a igreja ou o evangelista, ele resume todo esse processo numa frase. Jesus, o único e suficiente Salvador. É uma frase resumida. Só que as pessoas não acreditam nisso, porque na hora que você fala que Cristo é suficiente, e daí você fala assim para a pessoa, você acredita que Cristo é suficiente? Ele fala assim, acredito, claro, porque ele está com essa frase pronta. Mas o arminiano, ele acredita que é Jesus e mais alguma coisa? É isso que você está falando? Claro, pergunta para ele. Mas o senhor acabou de falar que o arminiano também pode se salvar. Pode. Como que ele pode se salvar se ele está acreditando nisso, que o senhor acha que se acreditar assim, ele não é salvo? Não, porque é o seguinte, você vai conversar com a maioria dos arminianos e ele fala assim, você é salvo? Ele fala assim, sou. Daí você pergunta assim, por que você é salvo? Ele fala assim, porque eu creio em Cristo. Né? Eu creio em Cristo. Daí você pergunta assim, você acha que Cristo é suficiente para te salvar? Ele falou, claro que é suficiente. E se você não quiser? Essa é a pergunta-chave. E se você não quiser? Ele fala assim, se eu não quiser, ele não me salva. Então ele não é suficiente? Precisa da vontade de Cristo e mais a sua vontade? Mas se ele disser isso, quer dizer que ele não se salva mais? Não, porque ele não está querendo só em Cristo. Como? Pastor, presta atenção. O senhor está falando que se ele acreditar, ainda que tenha sido ensinado errado, mas se ele acreditar que ele é salvo por Cristo, mas parte dele também, que é a ação dele querer aceitar Jesus, ele não vai ser salvo? Então eu queria que o senhor explicasse para mim como é que Deus salvou as pessoas antes dessa ideia estar formatada por Calvino. Como que as pessoas se salvaram em 1.500 anos? Ou foi todo mundo perdido? Porque, pastor, a CCB também acredita que antes de 1910, ninguém se salvou. Por quê? Porque a verdadeira revelação veio só em 1910. O que o senhor está falando aqui, praticamente é a mesma coisa. O senhor está falando que só a partir da revelação completa do evangelho que Calvino recebeu, ele vai se salvar. Não, mas o senhor está falando... Volta o vídeo. Lógico que eu não falei isso. Tá, o senhor não falou exatamente com essa palavra. Nem parecido. Se o calvinista... Eu falei só em Cristo. Se o senhor falou que... acrescentou. Se o camarada disser que é só Cristo, só que alguém perguntar para ele se ele tem alguma parte nessa salvação, eu vou até usar essa palavra que é para ficar mais claro ainda, e essa pessoa disser que sim, ela já não está salva. Claro,
Josafá, porque daí você só não é Cristo. É Cristo e eu entendo, pastor, que isso é evangelho, mas eu não entendo que Deus vai condenar uma pessoa porque ele não entende essa sistemática que você só entende agora. Você só entende agora. Não, explica para mim. Peraí. Não, explica então para mim, pastor. Tá bom. Como é que fica 1500 atrás que a Igreja Católica sempre ensinou o sinergismo? Eu quero que você explique. Todo mundo se perdeu, então? Não, vou explicar então. Não existia ainda calvinismo, não existia arminianismo. Então... Peraí, não, mas agora deixa eu explicar, né, Josafá? Nós estamos conversando, né? Você pediu para explicar, então vou explicar. Não existia Agostinho, não existia Pelágio, não existia nada. Paulo, ele tinha fundado a Igreja dos Gálatas. Assim que ele virou as costas, a igreja foi atacada por falsos mestres, falsos profetas, e eles começaram a ensinar que as pessoas tinham que crer em Cristo, mas faltava algo à salvação, que era a parte deles. E qual que era a parte deles, dos Gálatas? Passar pela circuncisão, ok? Sabe do que Paulo chamou eles? De malditos. Paulo chamou eles de malditos, porque eles estavam acrescentando algo à obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário. Paulo, ele elogiou todas as igrejas, até a igreja de Corinto, que tinha gente lá cometendo pecados sexuais graves. Paulo faz elogio àquela igreja. Para a igreja de Gálatas, Paulo não faz um elogio, e várias vezes naquela carta ele chama aquelas pessoas que estavam acrescentando algo, que estavam pregando um evangelho sinergista. Ele chamou aquelas pessoas de anátema. Não, o pastor, aí o senhor está acrescentando, não é o sinergismo a questão de Paulo lá, não é. Eles estavam levantando dois mandamentos da lei. A questão ali, pastor, não tem nada a ver com a... O que é sinergismo? Espera aí. Sinergismo é duas forças atuando ao mesmo tempo, de dois lados diferentes. Sim. Então, ali não tem nada a ver com isso, pastor. Eles estão voltando com um pé na lei. E isso representa que eles estavam achando que deveriam ser judeu antes de ser cristão. Aquele ali é o assunto que foi tratado em Atos capítulo 15, né? O primeiro concílio da igreja, que ali foi até derrubada essa questão. Então, ali não tem nada a ver com essa discussão que a gente está tendo aqui. Ali é outra coisa. Não, mas claro ali, que tem, eles estavam, claro que tem. Ali não, pastor. O diabo. Eles estavam misturando dois concertos, pastor. Era duas leis diferentes. Eles estavam com um pé de volta no judaísmo. De volta. Quando Jesus morre, isso está claro para eles que termina o judaísmo. Termina e Cristo inicia-se um novo testamento. Então, quando ele tenta olhar para trás de novo, lá para a lei, ele está praticamente anulando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é quem deu fim àquilo lá. Então, a preocupação de Paulo era isso, é que esse comportamento ia diminuir a cruz de Cristo. Então, os judeus, antes de Paulo, eles estavam obrigando a pessoa a primeiro receber a lei, depois receber Cristo, né? Através do método da circuncisão, ou até mesmo guardar algumas coisas a mais. Então, Paulo está tratando isso. Isso aí é grave. Ou seja, não é a gravidade do que a gente está dizendo agora. Né? Não, eu, como comunista... Josafá, o que acontece agora é muito pior, porque o que está acontecendo hoje chama-se... O que acontece hoje chama-se pelagianismo. É pior. Hoje, a qualidade das igrejas, elas são, como diz o próprio Josemar Bessa, a qualidade hoje da igreja, ela é muito pior do que a igreja de Gálatas. Porque é o seguinte, Josafá, você falou que ali era a união de duas leis, né? Eles estavam querendo juntar a lei do Antigo Testamento e a lei... Não era bem juntar, eles estavam tentando passar pela lei antes de entrar no cristianismo. Então é o seguinte, o sinergismo, o que é? Porque na antiga lei, a antiga aliança, é assim, se você se humilhar,
se arrepender se você fizer isso. Então, eu vou ouvir e vou fazer isso. Então, essa lei, como vai dizer lá no livro essa lei, ela era fraca, ela tinha defeito, essa lei antiga. Então, por isso que ela precisava ser substituída. Agora, por que a antiga lei ela era fraca? Por que ela a tinha antiga defeito, lei... pastor. Ela tinha defeito. A lei tinha defeito. Por que ela era... Mas onde? Mas peraí, pastor. Ó, isso aí é grave que você está falando. Aonde que o senhor leu isso? Que a lei tinha defeito? Ué, no livro de Hebreus? Em que lugar? Hã? Mas é que lá, pastor, não fala isso, não. Você está falando tanto que ela precisou ser substituída. Se ela fosse uma lei não perfeita... Foi substituída, pastor. Não, ó, eu vou tentar explicar para o senhor o que acontece ali. Ó, a lei é santa, boa e perfeita. É isso que está escrito na Bíblia. A lei não... Pastor, sim, entenda uma coisa. Olha só a gravidade. Quem foi que deu a lei foi o próprio Deus. Sim. Deus ditou cada palavrinha da lei. A gente não pode dizer que a lei tem erro ou defeito, que você está querendo dizer que Deus errou. Não. A lei, o problema da lei, ó, a lei é... Olha aqui o problema, pastor, olha aqui. Lei, tá aqui, ó, santa. Homem, pecador. Ela não encaixa. Os dois não conseguem se encontrar. O que o pastor talvez está confundindo aí é que está dizendo que a lei é impotente para salvar a pessoa. Não quer dizer que ela tem problema ou que ela tem defeito. Então, por que ao invés dela ser substituída, ela não foi só aperfeiçoada? Ela não foi só consertada? O problema não está na lei, pastor. Eu vou explicar uma coisa para o senhor. É que você não deixa eu acabar de... eu acabar de falar, e daí você conclui coisa que não é para concluir. Tá, então é o seguinte, a lei antiga, ela era uma lei baseada num pacto, numa aliança entre duas partes, Deus e o homem. Se o homem fizesse a sua parte, Deus iria fazer a parte dele. Mas a parte do homem não foi cumprida. Por isso que ela era deficiente, porque uma das partes era pecadora, era fraca. É o que diz a palavra de Deus. Eu posso explicar? Assim, não, pastor. A palavra de Deus diz que a lei é santa, pura e boa. Está escrito na Bíblia. O senhor lembra dessa parte? Você lembra dessa parte na Bíblia? Então eu vou te explicar. Eu vou te explicar agora. Ó. O problema, a lei, pastor, ela veio mostrar o quanto nós somos pecadores e o quanto a gente não consegue chegar nos padrões de Deus, de santidade. É isso que a lei faz. E a lei também, ela não foi colocada para nos dar graça, para nos santificar, para poder entrar um dia na glória de Deus. Não, a lei faz parte de um pacto terreno, um pacto com o povo de Israel para levá-lo até um certo lugar e naquele lugar Deus usar esse povo como uma espécie de exemplo ao mundo, um povo santo. Essa é a função da lei. Jesus Cristo, quando ele vem, ele cumpre a lei, finaliza a lei, ele não anula. A vinda dele é o cumprimento de tudo que está escrito sobre ele, a lei. Termina. Mas a salvação do homem é necessário que alguém santo, puro e bom morra por todos nós. Por isso que Jesus vem morrer em nosso lugar. Né? Mas isso não está dizendo em nenhum lugar da Bíblia, pastor, que a lei tem defeito. Josafá, presta atenção. Sim, fala. A antiga lei, ela é defeituosa no seguinte sentido, não por causa do seu conteúdo, mas porque uma das partes ela é frágil. O homem não tinha condições de cumprir a sua parte na lei. Por isso que ela precisou ser substituída pela nova lei, em que, de um lado, está Deus, o Pai, e do outro lado está Cristo para cumprir a lei. É por isso que a nova lei ela é superior à antiga lei. Não, pastor. Nossa, pastor. Isso aí é coisa básica, hein, pastor? Então, mas é coisa básica. É por isso, Josafá, é por isso que vocês continuam na antiga lei. Vocês acham que o homem ainda tem uma parte a ser cumprida. E não tem uma parte a ser cumprida. A parte do homem, na nova lei, é cumprida por Cristo. Falou isso aqui, pastor. Pastor, eu não falei isso aqui. Claro Ninguém falou isso aqui. Claro que você falou. Eu falei quando? Você falou que isso é básico. É básico. Não, é básico, eu tô falando, pastor, o que eu tô falando que é básico é você entender isso que eu acabei de dizer. A Bíblia está falando
que eu vou até copiar aqui, ó. Eu estou pegando para copiar, para colocar para todo mundo ler aí, ó. Não existe contradição na Bíblia, né, pastor? Eu acho que o pastor sabe. Não tem contradição. Ó, isso aqui é Romanos 7, 12. Eu vou colocar na tela aqui para nós todos vermos. Olha aqui, ó. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Certo. O apóstolo Paulo está falando da lei. A lei é santa, ela é justa, ou seja, ela não trata com injustiça. E ela é boa. A lei é isso, é o que está falando lá. Mas a lei não foi feita para nos salvar. Por isso o apóstolo Paulo também aqui fala, o sangue dos animais é impotente para nos salvar. Não que a lei é errada, é falha. É porque esse não é o propósito da lei. O propósito dela não é para nos salvar. Né? Mas eu queria voltar para o debate. Não está vencido isso daí. Você não vai jogar tudo isso aí e falar, vamos mudar de assunto, não, porque você está errado. Então vai, fala. Porque puxa aí. Errado. Então é o seguinte, uma aliança, a aliança antiga, por que ela é imperfeita, igual eu falei? Mas não é imperfeita, a aliança não é imperfeita, então tá. A parte de Deus, não. O homem é pecador. Tudo bem. O homem é pecador. Mas é isso. É isso. O problema... Não, mas a parte de Deus é a aliança. A lei ele que deu, não foi o homem. Ele deu, a parte dele. Pastor, está na sua frente o verso. Paulo está dizendo, a lei é santa. Eu não estou falando do conteúdo, Josafá, eu não estou falando do conteúdo da lei. Eu estou falando sobre as partes que tem que cumprir a lei. Eu estou falando das partes que precisa cumprir a lei. No Antigo Testamento, ela era duas partes. Numa parte Deus e noutra parte o homem. Deus deu a lei perfeita, falou, cumpra. Só que o homem disse, não cumpro. Não cumpro. O homem violou todas as leis. Todas as leis. Por isso que Deus precisou dar uma lei superior, em que ali Cristo cumpre a parte do homem. Por isso que precisou vir uma lei superior. Por quê? Porque ali Cristo ia cumprir a parte do homem. Então, quando vem o arminianismo e diz que além da parte de Deus, da parte de Cristo, cabe uma parte também ao homem, na realidade ele está voltando à antiga aliança. Esse que é o problema. Ele está tirando a glória de Cristo. Entendi. Então, pastor, e tem vários problemas aí que eu não vou nem adentrar, porque senão a gente vai desviar o foco. A gente pode até marcar outro dia para falar sobre isso, né? Porque outra coisa, não tem um lugar na Bíblia dizendo que o homem não conseguia cumprir a lei. Isso aí é um espantalho que criaram. Tá? Então vamos lá. Romanos capítulo 3. Não é isso aí, pastor. É isso aí. Isso aí está querendo dizer. Aí quem deve julgar. Pastor, deixa eu explicar para o senhor. Aí está falando que quando Adão pecou, todos pecaram e caíram. Tá? Todos pecaram e caíram. Ponto. O problema não era se o homem conseguia cumprir a lei ou não. Isso nunca foi o problema lá. Você não vai ver Deus falando disso, nada. É óbvio que os homens, em determinados momentos, eles se desviam da lei, né? Porque são pecadores. Mas Deus fala em diversos momentos, eu reservei para mim homens que não se curvaram. Detalhe, não tem nada a ver com isso, Josafá. Calma, eu não terminei de falar, pastor. Calma aí, peraí. Você tem Jesus Cristo elogiando um homem que guardava a lei. Jesus Cristo. Não é nem Paulo, nem Pedro. Josafá, ele olha para Natanael. Você está falando heresia, Josafá. Não é heresia, pastor. Não é heresia. É isso que a gente vai entrar daqui a pouco, nesse assunto da heresia. Josafá, pelo amor de Deus, Josafá. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar, pastor. Tá vendo? As pessoas falam, Josafá, deixa ele falar também. Ele tá deixando eu falar. Jesus, ele fala com Natanael dessa forma, eis aí um homem sem culpa nem dolo. Um verdadeiro israelita. Por quê? Porque era um homem justo. Era justo. Aqueles homens eram justos. O irmão vai falar que João Batista era um homem justo? O irmão vai falar que Zacarias era um homem justo? Eu só estou falando de pessoas que a própria Bíblia dá testemunho desses homens. Nós somos Simeão, na Bíblia. Simeão, justos são aqueles que cumprem a lei. Isso está nas Escrituras. Aqueles que foram justificados por Cristo. Não, pastor, isso é depois da cruz, pastor. Entendi. Isso é depois da cruz, pastor. Antes da cruz. A gente está falando da lei. Entendeu? O justo. Josafá, o que você está falando é heresia grave, Josafá.
Nem Cicbiano fala isso. Nem Cicbiano fala isso que você falou. Mas qual que é a heresia que eu falei? Que os homens tinham capacidade de cumprir a lei, que teve homem que ele foi considerado justo porque ele cumpriu a lei. Nem Maria. Não. Pastor, presta atenção. Isso eu estou apontando passagens bíblicas, tá? E depois você pode chamar aí a turma que o senhor quiser para poder debater isso aí, que saiu. Eu falo sobre isso tranquilamente, ó. O ponto não adianta nem guardar a lei. O homem não é salvo nem se guardar a lei. Não existe salvação pela lei. Esse é o ponto. Todos foram mortos porque Adão pecou. Um homem caiu, todos caíram com ele. Jesus precisa vir como o único vivo, é o único vivo entre os mortos aqui na terra. Todos estão mortos. Jesus vem como o único vivo para morrer pelos mortos. A salvação só poderia ser possível se um justo pagasse pelos mortos. Quando a Bíblia fala não há nenhum justo, nenhum sequer, não está falando de homens que cumprem a lei. Nenhum que sirva a Deus em sacrifício. Porque para Deus, todos estão mortos. João Batista, o próprio Senhor Jesus fala, aquele homem era santo de Deus, era um santo de Deus. E ele fala, na terra não tem ninguém igual a ele. De que Jesus está falando? Né? Jesus está falando das qualidades de um homem para poder servir a Deus. Ele era um homem justo, um homem santo de Deus. Mas ele, como todos os outros, eram pecadores de nascença. Já nascem no pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria voltar para o debate, pastor. Não, mas, o assunto aqui mas esse daí é o núcleo do debate que você está falando. Não é, pastor. O núcleo é CCB e o extremismo da sua. Isso daí que você falou tem um nome chamado pelagianismo. Sabe o que é pelagianismo? Não, eu sei, e não tem nada a ver com o que eu estou falando, pastor. Deixa eu explicar, porque tem muita gente que não sabe. De falar, pastor, acabei de dizer agora aqui, todos morreram, todos estão mortos, todos estão no pecado. Acabei de falar que até João Batista, que foi cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele, ele também era pecador. Então, então deixa eu falar. Não tem nada a ver com Pelágio aqui. É o seguinte, esse é pelagianismo pelo seguinte, o que Pelágio pregava? Pelágio pregava que o pecado de Adão foi pago por Cristo. Então é o seguinte, a pessoa, quando Cristo morreu, ele pagou apenas pelo pecado de Adão. E daí, a partir daí, o homem nascia neutro. O homem nasceu neutro com capacidade... Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas isso não tem nada a ver. Você não deixa... Tá bom, vai, fala. Se for você tem que falar, mas depois você tem que deixar eu falar também. Tá bom, pastor, é melhor, eu vou pôr tempo aqui, aí ninguém vai interromper mais ninguém, mas você pode ir falando aí, pode falar. Então é o seguinte, Pelágio pensava igualzinho você está falando. Não. Tá bom. Que a pessoa, ele tem capacidade, ele é neutro, e ele tem capacidade de fazer o bem e o mal. E a Bíblia vai dizer aqui, Romanos 3, versículo 9. A partir do versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. E aqui ele não vai falar de Adão, ele vai falar assim, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É o que a Bíblia diz a respeito da situação do homem. Então, todos aqueles que a Bíblia diz que eram santos, é porque eles foram santificados, não porque eles tinham mérito próprio. Não, entendi isso, pastor. Você tem mais 2 minutos. Não, pode ir. Tá bom. Não, eu entendo isso, pastor. Eu não falei em momento algum que a pessoa é santa, nada. Né? Eu só estava tentando explicar uma coisa que é bíblica. O que eu estou falando está lá na Bíblia. Mas vamos voltar ao debate. Que o ponto é, se o senhor quiser, depois a gente faz um debate só sobre isso daí, tá? Porque os argumentos que eu trouxe são todos bíblicos. Agora, vamos lá. Então, o pastor, eu queria, aliás, que o pastor Walter explicasse o que é heresia
E se os arminianos são hereges? Agora eu vou para as perguntas que eu tenho aqui, tá? O que é heresia e se os arminianos são hereges? O pastor tem 3 minutos para falar aí à vontade. Heresia é qualquer doutrina que quer acrescentar qualquer coisa na obra completa, eficaz e definitiva de Cristo na cruz do Calvário. Qualquer doutrina que anula a obra de Cristo é uma heresia. E o arminianismo, como ele faz isso? O arminianismo é uma heresia, assim como foi definido lá no concílio de Dort. Nos cânones de Dort os cânones de Dort diz que o arminianismo é uma heresia, e é isso que a gente vê todos os dias aí nessas igrejas arminianas. Eles falam que eles creem em Cristo, que Cristo é suficiente, mas ele fala assim, não, se eu não quiser ser salvo, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer a minha parte, eu não vou ser salvo. Isso é a gravidade do arminianismo. Colocar o livre-arbítrio impede igualdade com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tá bom? Acabou, pastor? Sim. Tá. Deixa eu soltar 3 minutos aqui para mim. Bom, o pastor acabou de dizer que a doutrina arminiana, a crença arminiana é heresia. Certo. Então, parte de um pressuposto, porque a heresia, ela aponta para o oposto a algo. A algo. Ela está ao contrário. Então, quer dizer que a heresia é tudo aquilo que é oposto à doutrina calvinista. Eu tenho outra definição de heresia. Heresia é tudo não foi aquilo... o que eu disse, né, Josafá? Não foi o que eu disse. Não foi o que eu disse. Entendi, pastor. O calvinismo, tá bom, você colocou o calvinismo aí por sua conta. Não, mas então... é que eu estou partindo do pressuposto da teologia. Ou seja, a teologia arminiana oposta à teologia calvinista. Não é isso? Então, quando você mesmo diz heresias, os arminianos, você já trouxe para a conversa a teologia, a linha teológica. E é por isso que eu estou falando. Você diz que você falou que a pessoa não pode acrescentar nada. Que eu concordo, tá? Eu sou calvinista. Eu concordo com isso daí. Mas você apontou que se a pessoa discordar disso, é uma heresia. Ou seja, é uma visão teológica. O que está oposto à visão teológica. Ou seja, o modo com que você enxerga a Bíblia. Para mim, né, a heresia é tudo aquilo que é oposto a verdades bíblicas universais, né, que não é contrária a uma teologia. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, coisas que são contrárias à salvação pela fé. Tudo aquilo que acrescenta a salvação pela fé é heresia, porque a Bíblia fala só Cristo salva, ponto final, né? A graça é um favor imerecido, que tem mais ou menos a mesma coisa a ver com o que eu acabei de falar. Ou seja, ela é dada por bondade de Deus, por amor a nossas almas. Alguém que mudar isso é heresia, né? Obra de Deus ou plano de Deus, a salvação, eu falo isso dentro do contexto CCBano, qualquer coisa que diz que é obra de Deus é contrário a isso, é heresia. Mas eu não vejo os calvinistas falando nada contrário a isso, né? Nada contrário. Eu vejo divergência em outros pontos, que na discussão pode chegar nesse ponto, mas é uma discussão teológica. Então, eu acredito em verdades basilares claras na Bíblia, que essas sim não podem ser opostas, né? Ou seja, você não pode colocar uma outra coisa sobre isso, porque eu vejo calvinistas e arminianos dizendo que só Jesus salva. Eu vejo eles dizendo isso. Eu vejo ambos dizendo Bíblia, palavra de Deus. Isso é uma verdade bíblica e uma verdade universal. A Trindade, ambos confessam que a Trindade existe, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo, ambos vejam dizendo que Deus distribui dom do Espírito Santo. Essas são as verdades bíblicas. Então eu não consigo ver, biblicamente, os arminianos como hereges, né? Porque se você classificar eles como herege, fica difícil dizer que eles são salvos. Como o herege vai ser salvo? Herege é aquilo que se opõe a Deus, é aquilo que está contrário a Deus. Mas o Senhor fala que eles são hereges e ao mesmo tempo diz que eles vão se salvar. Aí, sabe, eu fico perdido nisso. Falei, eu vou acreditar no Walter quando ele diz que os arminianos eles vão se perder, né? Ou
quando ele diz que eles também estão salvos? Porque se eles também estão salvos, pastor, então não precisa da doutrina calvinista. Se eles se salvam, então, obviamente, a doutrina calvinista não é a graça. Ela não é, como é que falou? Como é que pode dizer? Aliás, ela não é o evangelho, né? Então eu queria que o senhor explicasse isso aqui para nós, né? Então, o problema é o seguinte, Galafá, que na realidade o arminianismo ele é um cavalo de Troia dentro da igreja evangélica. Quando surgiu a Reforma Protestante, que eles pregaram somente os solas, e houve lá um grande debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã, justamente relacionado com a doutrina do livre-arbítrio. Lutero era amigo de Erasmo, e Lutero chamou Erasmo, porque ele defendia o livre-arbítrio, de inimigo de Cristo, inimigo da fé evangélica, inimigo do evangelho. Lutero usou essas palavras com Erasmo. Depois, houve o Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma. Então, eles esquematizaram todas as doutrinas contrárias à Reforma Protestante para combater a Reforma Protestante. Quando surgiu Armínio e os seus discípulos, eles trouxeram de volta para a igreja evangélica as doutrinas católicas romanas, como, por exemplo, a graça preveniente, que é uma doutrina pelagiana, trouxeram de volta para a igreja evangélica o livre-arbítrio, a expiação universal, a salvação sinergista, a graça resistível, a perda da salvação. Então, na hora que você se aprofundar no estudo do arminianismo, você vai ver que o arminianismo, na sua parte de soterologia, é catolicismo romano. O arminianismo é catolicismo romano. Não tem santo, não tem Maria, mas na parte da salvação, na parte do ensino da salvação, eles acreditam a mesma coisa que os católicos romanos acreditam. Eles são sinergistas, assim como os testemunhos de Jeová, assim como os mormons. Então, você admitir, de uma maneira geral, que o arminianismo salva, você precisa admitir que o catolicismo romano também salva, que a doutrina testemunha de Jeová também salva. Esse que é o problema. Então, mas o senhor acha que não tem salvo, então, nenhum, porque o senhor está entrando em contradição. Tem porque dentro de qualquer igreja cristã, você vai ver que ele não está seguindo a doutrina que ele está aprendendo lá do púlpito, mas ele crê só em Cristo. Ele ouve falar lá de livre-arbítrio, ele ouve falar de... Não, eu sei que eu não posso fazer nada se dependesse de mim. Eu já conversei com pessoas desse jeito. Ele está numa igreja arminiana, mas você vai conversar com ele? Ele fala, você acredita no livre-arbítrio? Não, se dependesse da minha vontade, eu estava lá no bar. Se dependesse da minha vontade, eu estava na Umbanda. Não, foi Deus que me salvou. Tal. Ele está numa igreja errada, ele está numa igreja antibíblica, mas o coração dele é um coração que pertence só a Cristo, a fé dele é só em Cristo. Ele crê que ele foi salvo somente pela graça, somente por Cristo. Então, essa pessoa é salva, porque a salvação não vem através do carimbo da igreja que a pessoa pertence, mas da fé que ela professa em Cristo. Então, a salvação opera independente da doutrina calvinista. Sim, claro. Então, claro. Se chegar um arminiano na sua igreja, você recebe ele tranquilamente e ele não precisa se batizar de novo. Um arminiano professo? Um arminiano professo? Que diz que acredita no livre-arbítrio, que diz Sim, que, arminiano. Não, peraí. Que ele acredita que Cristo morreu por todos, mas todos não vão ser salvos, tal? Uma pessoa que acredita nisso? Não, ele não é crente. Esse cara não é crente. Esse cara é um herege. Tá, entendi. Herege porque ele não concorda com a doutrina calvinista. Não, porque ele não crê só em Cristo. Porque ele está diminuindo a obra de Cristo. Porque ele está colocando a vontade dele, o aceitar dele, em pé de igualdade com aquilo que Cristo fez. Pastor, não, mas isso é a doutrina calvinista quem fala isso, pastor. Eu estou falando. Nenhum calvinista. Então, o calvinista fala que ele tem que aceitar, mas esse aceitar é da parte de Deus, né? É da parte de Deus também agindo. Sei lá como é que ele explica isso aí. O calvinista ou arminiano? Arminiano. Os arminianos, né?
Mas o senhor aqui, ó, até agora no debate já falou que o arminiano ele está salvo, mas ao mesmo tempo o senhor fala que ele é herege e agora o senhor não recebe. É desonesto você deturpar aquilo que eu falei. Eu não falei isso. Não, eu falei que o arminiano, eu falei que se um arminiano que pertence a uma igreja arminiana, ele crer só em Cristo e ele não crê no livre-arbítrio, ele não crê na participação dele, ele é um irmão. É isso que eu falei. Agora, se ele é um arminiano convicto, se ele é um arminiano raiz, ele é um herege. Então, a gente está falando do arminiano, pastor. É arminiano? É quem crê conforme Armínio. Mas eu não vi eles dizendo que ele tem... Esses daí, eles são hereges e não são irmãos. Então, para a pessoa ir lá para sua igreja, que veio, vamos supor, ele veio da Assembleia de Deus, você vai inquirir ele, e aí, se ele não confessar, conforme vocês acreditam, porque ele tem que ser um calvinista, praticamente. Se ele não confessar conforme vocês acreditam, vocês não aceitam o batismo dele e não está salvo. Não, vê só, a questão toda não é isso. É que ele não tem que professar aquilo que a Bíblia exige. Ele tem que professar que ele crê somente em Cristo, não que ele crê no livre-arbítrio dele. Ele tem que acreditar que a morte de Cristo foi perfeita, foi eficaz. Não que Cristo morreu por todo mundo e todo mundo não vai ser salvo porque a pessoa não quer. Então, quer dizer, a vontade da pessoa anula a obra de Cristo? Esse cara é um herege. Lógico. Ele não vai ficar nem na minha igreja. Ele não vai pedir nem filiação. Nem chega a acontecer isso. E não é só na minha, não. E não é só na minha, não. Qualquer igreja bíblica não vai aceitar um herege desse. Não, mas tem muito pastor reformado que discorda do senhor, né? No quê? Que os arminianos é irmão em Cristo. Pode lá falar. Você quer entrar nesse assunto? Não, estou fazendo pergunta, é lógico que eu quero entrar. Mas você quer entrar nesse assunto? Você tem que. Por quê? Você tem que perguntar quando é que o cara falou isso? Quando que o cara falou isso? Então, não vamos citar nomes aqui. Não vamos citar nomes. Mas pega um vídeo desse cara que falou que arminiano é irmão. Pega um vídeo dele agora. Mas tem vários, pastor, aqui. Não, tem tá bom, vários. Dos vários. Dos mais famosos que tem aí. Pega um vídeo dele agora, falando que arminiano é irmão, e pega um vídeo dele 10 anos atrás, vê o que ele falava dos arminianos. Tem um aí... Mas sabe evoluiu. Isso é bom. Sabe por que ele mudou de ideia? Sabe por que ele mudou de ideia? Porque agora ele vende livro para arminiano. Porque agora ele vende curso para arminiano. Porque agora ele vai pregar em conferência arminiana. Então, ele muda de ideia. Mas isso não é legal, pastor. Não, ó, isso é ilação que você está fazendo. É ilação. Ilação não. Eu não citei nomes. Ilação, eu não citei nomes. Eu sei que o senhor não citou nome, mas quando o senhor diz uma coisa partindo de um pressuposto do que você acha, não, é ilação. Não. Pega um vídeo. Ó, tem um pastor aí. Ilação. Ó, pastor, só não é ilação quando a pessoa diz, quando é fato. Agora, quando você reputa algo que não seja muito republicano, a pessoa que ela nunca disse isso abertamente, se ela falou, ó, eu estou aqui para vender livro, joia. Quanto a não, porque eu não ia nem permitir que falassem isso do senhor aqui também. Ah, o Walter, eu acho, ó, quando fala, eu acho que ele está fazendo isso por causa disso e disso outro, isso não é legal, porque eu sofro isso aqui, eu sofro. CCBano disse que eu tô aqui para ganhar dinheiro, para ficar rico, e eu tô pagando um monte de processo aí. Sim, mas só que daí ele fala assim, o Josafá tá fazendo isso. Eles estão falando assim, o Josafá tá fazendo isso. E nós não falamos que José ou que Felizbino tá fazendo isso. Eu tô falando que daqueles que você citou aí, que não pensa igual eu, eles não pensam por causa disso. Então, mas o senhor apontou uma motivação que não é muito republicana, ou seja, como se tivesse... Nenhuma. É uma vergonha isso. Então, a pessoa mudar de ideia. A pessoa mudar de ideia. Mas são vários, né, pastor? Por causa disso? São vários. Vários? São vários que não concordam com o senhor, né? Só que eles concordavam antes. Então, pastor, eu aprendi, viu? Ô, Josafá, eu aprendi isso com eles. Eles foram meus mestres. E agora, ele fala assim, esqueça o que eu disse. Bom, não, mas essa aqui não é para discutir se eles fizeram no passado, não. Aqui não, é para ver... É que você citou que eles não concordam comigo. Agora, tem muitos que concordam. Você conheceu... Onde você conheceu o Josemar Bessa? Eu conheci lá na sua igreja. Na minha igreja. Ó, o Josemar Bessa, o pessoal fala que... As pessoas me acusam
de que eu falo que só tem batismo, salvação na Igreja Batista Reformada, não é isso? A acusação não é essa? Não é bem. O Josemar Bessa, nem da Igreja Sim. Batista ele é. Nem Batista o Josemar Bessa é. E ele é irmãozão. Mas ele é arminiano? Não, claro que não. Você acha que se ele fosse arminiano, ele ia pregar lá na minha igreja? Deus me livre. Deus me livre. Radical mesmo. Pastor Walter, radical mesmo. É exatamente isso aqui que eu quero conversar, que eu quero saber, pastor. O senhor é radical, né? Se não for arminiano, aliás, se não for calvinista, não tem comunhão, vai salvar, sabe lá por quê? Sabe lá por quê? Se eu convidar um pastor arminiano para pregar na minha igreja, eu vou convidar o padre Marcelo Rossi para pregar na minha igreja também. Sim, é a mesma coisa. Se levar uma pregação boa, joia. Eu já ouvi pregação. Claro que não. Eles vão pregar Cristo mais alguma coisa? Na minha igreja não tem isso, Cristo mais alguma coisa. Entendi, pastor, numa igreja bíblica, não tem esse negócio de Cristo mais alguma coisa. Igreja bíblica não tem dia de pastor, não tem dia da mulher do pastor, não tem dia de mãe, dia de pai. Numa igreja bíblica, é só Cristo. Culto é para Cristo. Não tem dia das crianças, não tem dia para nada. Uma igreja bíblica prega pode, Cristo. Tirar um dia, é isso? Mas não pode. Eu acho que misturar isso no culto é um problema. Agora, ter um dia para fazer isso... Sim. Eu estou falando quem faz isso no culto. Chamar o pessoal lá num sábado para comer uma pizza lá não tem problema nenhum. Agora, fazer culto para Papai Noel, fazer culto para o dia do pastor, dia do pet do pastor, dia das mães, dia dos pais. No dia que é para fazer culto a Cristo, Cristo é tudo para nós. Então, só para nós encerrar essa parte aqui, os arminianos o senhor não tem como irmãos. E se for para sua igreja, tem que confessar. O arminiano que você está falando é o arminiano que segue o arminianismo? Exato. Não, exatamente. Não são irmãos, não. Eles não acreditam em Cristo. Como que eu vou considerar irmão alguém que não acredita só em Cristo, que ele acredita no livre-arbítrio? Entendi. Arminiano é quem segue a doutrina de Armínio, é isso que eu estou falando. Então, ele não é crente. Ele acredita no livre-arbítrio. Ele acredita na graça preveniente. Ele é um pelagiano. Aí fica com o senhor. Então, não, isso aqui é para mostrar para as pessoas que estão aí, né, que estão saindo da CCB. Eu estou vendo uma semelhança. Seguinte, não adianta nada a pessoa sair da CCB, que é uma igreja sinergista, que eles acham que a salvação está lá na igreja, que a igreja é a graça, e para uma outra igreja arminiana, que vai falar, que vai substituir a igreja, a instituição, igreja, pelo seu livre-arbítrio. Quer dizer, a pessoa, ele era sinergista, e ele vai continuar sendo sinergista. Então, eu acho que se a pessoa vai sair da CCB, para ir para uma igreja arminiana, fica na CCB. Pelo menos lá tem banda. Lá tem os parentes, tem os amigos. O Fernando ontem aqui, no debate, ele disse que o arminiano raiz é irmão dele, em Cristo. O raiz, o clássico. O senhor tá com opinião totalmente ao contrário. Se for raiz, clássico, aí que não é mesmo, irmão. Não, porque não faz diferença. Todos eles acreditam no livre-arbítrio. Todos eles acreditam na graça preveniente. O que pode eventualmente ser meu irmão é o arminiano confuso. Aquele que não entende muito bem, ele está numa igreja arminiana e tal, mas na hora que você vai conversar com ele não professa nada do arminianismo. Ele tem que estar com o pé no calvinismo. Aí é meio irmão. Não é isso. É que tem muita gente, ele está numa igreja arminiana, mas na realidade ele extraiu todos os ensinamentos principais das escrituras, que Cristo morreu em favor dele, que Cristo morreu uma vez por todas, e ele é salvo por Cristo, porque Cristo morreu no lugar dele. Pronto, esse é um irmão, que não depende dele fazer nada. Eu já vi vários arminianos dizendo a mesma coisa, somos salvos por Cristo, só por Cristo. O católico também fala isso. Só que na hora que você vai conversar, ele vai falar assim, que se ele não quisesse, Cristo não salvava ele. Mas então, aí está uma confusão grande aqui, pastor. O senhor ao mesmo tempo fala que eles são herege, pastor, é quem professa heresia. Claro. Então, quando você fala que eles falam, que eles ensinam heresia, eles são herege. O senhor fala que eles são herege e ao mesmo tempo dizem que são salvos, que podem ser salvos. Eu não consigo entender como Deus vai salvar um herege. Porque a igreja é herege, a doutrina é herege da igreja dele, mas ele não segue aquilo lá. Ele está seguindo as escrituras. Porque não tem nenhum lugar na escritura dizendo que você vai ser salvo se você for da igreja A ou da igreja B.
as Escrituras falam assim, que é aqueles que professam somente o nome de Cristo. É isso que diz as Escrituras. Aqueles que creem somente em Cristo. Que não há salvação em nenhum outro. Olha, em João 1, versículo 13, 11, 12, 13, né, diz assim, ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue. Não nasceram pela vontade do braço, pela força do braço. Nem pela vontade do homem, não pelo livre-arbítrio, mas pela vontade de Deus. Então, todo mundo que nasce de novo, nasce única e exclusivamente pela vontade de Deus. Deus não pergunta para ninguém se ele quer ser filho de Deus ou não. Deus simplesmente o elege, o adota, muda o coração daquela pessoa, chama e aquela pessoa vem. Sim, eu vou colocar dois vídeos seus aqui, pastor, que são rápidos, tá? Pra gente assistir, mas Só dois, basicamente... Só dois. Só dois. É só dois que eu peguei mesmo. Mas é praticamente isso, e é isso mesmo que o senhor está falando agora. Vamos ver aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. Essa palavra aqui é para o pessoal da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Se você é da CCB e está pensando em sair da CCB, não vá para uma igreja arminiana ou para uma igreja que o pastor diz que não é uma coisa nem outra. Porque a gente sabe de quem é o muro, né? O muro tem dono. E a gente sabe o que Jesus vai fazer com os mornos. Ele vai vomitar. Então, se for para você sair da CCB e ir para uma igreja arminiana ou dessas que ficam em cima do muro, não saia. Porque lá eles vão pregar o mesmo tipo de evangelho, que é o evangelho de obras, baseado na sua decisão, no livre-arbítrio. E você vai perder o contato com seus amigos, com seus familiares, com seus parentes, e ainda não vai ter mais contato com aquela banda maravilhosa, porque vamos admitir que aquela banda é maravilhosa. Então, se você for sair da CCB, vá para uma igreja reformada. Aqui, pastor, esse primeiro ponto aqui, pra gente conversar, então o senhor falou que o arminiano que está sobre o muro, Deus vai vomitar ele. Claro, claro. Pastor do céu. Não, ele não é nem um arminiano. É o cara que fala que não é calvinista nem arminiano. Porque todo cara que fala que ele não é calvinista nem arminiano, ele é um arminiano. Meu Deus, pastor. Mas, e Cristo? Né? Deus não salva essas pessoas? Eu tô até perdido. Eu vou falar aqui. Josafá. Pastor, 1.500 anos de igreja católica, pastor, ensinando isso. Ou seja, ou todo mundo se perdeu, ou Deus salva quem ele quer. Sem precisar... nesse assunto, você está voltando? Eu já expliquei isso daí, que mesmo dentro de uma igreja herege, tem aquelas pessoas que acreditam no evangelho, porque Deus sempre tem os seus 7.000 que ele guarda. Em Gálatas, então, tinha salvo. Você sabe que o primeiro pregador arminiano foi a serpente, né? Falou, então o senhor prefere... Isso, Então, o senhor prefere, como o senhor aconselhou, se for para sair de lá da CCB e não for para uma igreja calvinista, então fique na CCB. Bíblica. Se for para sair... Não, mas para o senhor, pastor, entendi. É que para o senhor o bíblico é o calvinista. Isso aqui o senhor já deixou claro aqui. Calvinista é bíblico. O que for o contrário ao calvinista não é bíblico, não é morno. Não é bíblico. Então o senhor deixou claro aqui, ó. Se porque for para sair... O que é o calvinismo, né? Todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Cristo elegeu as pessoas sem nenhum merecimento, porque todas estão mortas em seus delitos e pecados. Cristo morreu em favor dessas pessoas, pagou o preço, pagou o pecado dessas pessoas, lavou essas pessoas. Deus vai chamar essas pessoas vão vir e ele vai apresentar ao Pai no último dia. Isso que é calvinismo. Entendi. Então o senhor falou aí que se for para sair, é para ir para uma igreja calvinista. Se não, fique na CCB. Então, se for para sair, para ir para uma igreja arminiana, nem que lá esteja pregando a pregação... se fosse sair da minha igreja e ir para uma igreja, eu preferia 10 vezes mais ir para uma CCB do que para uma igreja arminiana, porque pelo menos lá tem aquela banda bonita. Eu falei com o pessoal, o pastor ele é franco, ele é sincero, ele vai dizer o que pensa mesmo, entendeu? E você sabe que eu gosto de você, né, Josafá?
Eu gosto do senhor também. O senhor tem a mesma posição que eu. Se eu tivesse sendo inquirido, eu não mudo o meu discurso para agradar ninguém. Eu não vou fazer isso. Isso é falsidade. É por isso que a maior parte das pessoas, eles não gostam da gente. Eles gostam de pessoas dissimuladas. Não, comigo não tem esse negócio, não. Eu não tenho esse papo, não. Por isso que nós estamos juntos aí. Por isso aí você pode colocar qualquer vídeo aí que eu vou fazer assim, ó. Não, eu sei, pastor, eu sei. Eu quero dizer, eu gosto do senhor, viu? Eu gosto, eu amo, tá? Eu só acho que o senhor está errado nisso, que deveria ser mais maleável. Não estou dizendo que deveria. Querido. Não, olha, eu entendi. Cristo é o que ele entende mais precioso. Eu sei, pastor, eu entendo. Daí, isso. As pessoas estão dizendo. Mas, pastor, deixa eu tentar explicar. O Depois que o senhor está falando aqui. Não, o senhor vai terminar. O senhor vai terminar. É que não, esse pensamento. Vai lá. O que nós temos de mais precioso é Cristo. Eu gostaria, sinceramente, no meu coração, de ter força para dar a minha vida literalmente por Cristo, se for necessário. Eu tenho esse desejo. Mas todo cristão tem que pensar assim. Sim, eu tenho esse desejo. Daí, nós vemos Cristo ser atacado, a obra de Cristo ser atacada, o homem dizendo que se ele não quiser, Cristo não tem poder para salvar ele. Eu vou ficar quieto? Não fico quieto nunca. Pastor, mas isso é uma falha de uma interpretação. Eu não acho que Deus vai negar. A mensagem que o senhor passa é o seguinte: a pessoa tem que entender ipsis literis a interpretação da Bíblia. E as pessoas não vão entender. Na história nunca entenderam. Aquele eunuco foi embora para casa dele só entendendo que Jesus era o cordeiro que morreu na cruz. Foi o que Felipe falou. Só isso, não mais nada. Ele foi embora. Tá bom. Agora é o seguinte: o eunuco perguntou para ele se ele queria aceitar Jesus, quando ele falou assim: eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Daí, o Felipe perguntou assim: se você aceitar Jesus? Perguntou: claro que não, isso não existe. Isso é heresia. Você quer aceitar Jesus? Quem quer? Jesus não é um banana, Jesus não é um pobre coitado que precisa ser aceito. Ele fala assim: é justo se crês de todo o coração. Daí ele falou assim: eu creio que Cristo é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E ambos desceram a água e foram batizados. Então, sim, nós estamos em defesa do Evangelho, em defesa de Cristo. Sim, olha só. A gente vai ver deixa eu ver se eu lembro aqui, que eu tinha até separado para falar aqui. Cadê o outro vídeo? Cadê o outro vídeo? Não, outro vídeo. Então, calma, deixa a gente esgotar o assunto sobre esse, aí a gente vai lá pro outro. A gente vai ver Paulo falando com aquele carcereiro. O carcereiro é grego. Paulo e Silas estão presos. E lá eles percebem que aqueles homens são diferentes. E eles estão pregando Jesus. E eles pedem batismo. E Paulo fala então para ele: é lícito, né? Creia em Jesus. O que eu faço para ser salvo? Aí ele fala: creia em Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Sim. Paulo batiza esse homem, não instrui ele a mais. Ele não era judeu. Porque o judeu ainda pode dizer: mas o judeu sabia alguma coisa. Não, aqueles homens eram completamente leigos. Sim. Eles receberam e foram batizados. E ponto final. Ou seja, eles não precisaram avançar na teologia. Não precisa. Eles não precisaram. Então, se o arminiano crê que Jesus é o seu salvador, por que é que as outras interpretações, aquilo que faz ele arminiano, isso vai atrapalhar na obra de salvação? Deixa eu explicar para você. Lá no carcereiro e no eunuco, o batismo, sabe o que significava? Eles estavam correndo risco de morte. Então, a pessoa que está disposta a morrer por causa de Cristo é porque ele confia só em Cristo. Ele estava colocando o emprego dele, ele estava colocando toda a carreira dele em risco por causa da fé dele. Hoje já não são assim. Hoje as pessoas recebem parabéns. Então, daí, por isso que a igreja hoje ela demora um pouquinho mais para batizar as pessoas, porque a pessoa, ele precisa aprender, ele precisa caminhar um pouco. Daí você conhece uma pessoa, eu conheço as pessoas, eu converso com as pessoas, porque eu não converso com pastor e com seminarista. Eu converso com um povão. Daí eu vou conversar com ele e falar assim: Cristo salvou? Salvou. E se você não quisesse ser salvo? Daí Cristo não me salvava. Que Cristo que ele está acreditando? Ele está acreditando em catolicismo romano, não está acreditando no evangelho. Então, essa pessoa não é uma irmã, ela está acreditando nele, não em Cristo. Ele está acreditando que o Deus é ele, que ele tem poder de anular aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso, nós precisamos defender Cristo até o último segundo da nossa vida.
Sim, defender Cristo, sim, né? Mas eu acho que botar impedimento... E a sua então, obra. Não, aliás, vamos fazer uma correção. A gente não defende Cristo, né, pastor? Ele não precisa de ser defendido. A gente defende o evangelho, né? Cristo a gente não precisa. Então, vamos colocar aqui o outro vídeo do pastor para a gente assistir, gente. Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Aqui, ó, vamos lá. Apesar dos problemas, iremos encontrar, tanto no catolicismo romano, como no arminianismo, pessoas salvas, pois confiam somente em Cristo. Irmão, se não fosse assim, a igreja teria ficado séculos e séculos sem nenhum salvo. Então, muitas pessoas, elas têm uma fé confusa, elas não receberam toda a luz, mas na hora que você vai conversar com elas creem somente em Cristo. Elas depositam sua esperança somente em Cristo. Então, o catolicismo romano é uma heresia? Sim. O arminianismo é uma heresia? Sim. Aqueles que defendem até o último segundo essas heresias são salvos? Não. São irmãos? Não. Mas, no meio do catolicismo romano e no meio do arminianismo, há pessoas que são salvas. Em todas as igrejas cristãs. Porque na hora que você vai conversar com elas, você percebe que elas têm uma fé genuína. Aí eu não entendo. A pessoa está salva e não está salva. Deus salva o arminiano. Mas se ele for arminiano, até o fim, Deus não salva. Se ele for um arminiano raiz, um arminiano... Porque é o seguinte, o diabo é esperto, né? O diabo é esperto. Primeiro era remonstrante. Na primeira era Gálatas. Depois Gálatas viraram Pelágio. Depois viraram remonstrante. Depois viraram arminiano. Agora, os caras ficam imitando assim, arminianismo clássico. O outro bobão fala assim, arminiano evangélico. Isso não existe. Isso não existe. Então não importa se a pessoa é católica romana, mormon, tá. Ou ela está em Cristo, ou ela crê só em Cristo, ou ela está fora. Mas não, é que arminianismo clássico é um termo, pastor, são termos que cria para adequar melhor a fala. Para enganar. Não é, pastor. Deixa eu explicar. Arminianismo clássico é aquele padrão daquele que está escrito. É aquilo lá. Porque tem outros arminianos que já começaram a mudar. Esses são os piores. Entendi. Os clássicos são os piores, porque é o seguinte, eles é que vão receber uma maior penalidade, porque eles conhecem, eles estudaram. O problema, Josafá, é que o arminianismo tem uma tal de graça preveniente. Sabe o que é graça preveniente? É uma graça provisória que a pessoa recebe. E quando ela recebe aquela graça provisória, ela pode receber ou rejeitar o evangelho. Então, quer dizer, Deus manda a graça preveniente para a pessoa se transformar numa pelagiana, transformar ela neutra. Isso é uma grande heresia. Quando Deus manda graça, Deus manda graça, é para atrair a pessoa. Para a pessoa ser atraída, de fato, para salvar a pessoa verdadeiramente. Eu esqueci o termo que fala agora, mas o calvinismo ele também tem uns termos esquisitos que eles criam e que não tem na Bíblia. Tem a graça é uma graça temporária. Eu esqueci o nome. Isso não existe. Tem. Quer ver? Deixa eu ver se é graça venial. Eu esqueci o nome. Isso não existe. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu vou ver se eu acho aqui, mas eu já ouvi falar, pastor. Tem uns termos esquisitos que se usa também. Eu faz 15 anos que eu sou calvinista e nunca ouvi esse termo aí. Nunca estudei isso. Isso não existe. Isso aí é... Não é, ó, pastor, é graça evanescente. Isso não existe. No calvinismo, nunca ouvi falar. Não tem. Não tem Algum isso. calvinista já ouviu falar? Não tem, não existe. Não existe isso. Com certeza. Depois, graça evanescente. Eu vou ler aqui, ó. A doutrina calvinista da graça temporária, é isso que significa. Graça evanescente. Evanescente que se evanece. É temporário, ela vai embora. Em que Deus vence a depravação total e total incapacidade de uma pessoa não eleita, dando-lhe uma graça efetiva ou graça irresistível, mas apenas temporariamente, até que Deus posteriormente retire essa graça.
Ou seja, parece que é aquela pessoa que foi cristão por um momento, calvinista, aí resolve ir para a igreja arminiana e ele se torna um arminianista. O que o senhor diria? O calvinista nunca vai. O calvinista pode sair da igreja e ir para o mundão, mas ele jamais vai para uma igreja arminiana. Viu? Josafá, isso não existe. Graça evanescente não existe. É a mesma coisa. Graça evanescente é a mesma coisa de graça preveniente, que é pelagianismo puro, com outro nome. O diabo é esperto. Olha, pessoal lá já está pegando muito no pé dos arminianos. Vamos criar agora o arminiano clássico. Depois, o pessoal está pegando muito lá no pé do... O diabo é esperto. O diabo tem 6.000 anos de experiência com homem. Olha, vamos agora colocar o arminianismo evangélico. Olha como fica bonito. Arminianismo evangélico. Olha como parece piedoso. Faça-me o favor. Aqui tem um comentário, eu preciso ler, tá bom, pastor? Agradeço aqui a oferta aqui que está dando aqui para o canal, que eu preciso mesmo para pagar os meus advogados. Tudo que entra aqui é para pagar advogado, né? Josafá, convido o pastor Daniel Dides, né? E o William Orlandi para fazer uma live. Seria importante ter outras opiniões, né? Sim, assim que tiver oportunidade, a gente vai chamar ele aqui. Mas pastor, parece que fizeram uma carta, né? A Federação Batista, ela fez uma carta reprovando esse comportamento, né? Ou não? Não foram 50 pastores. Me mandaram uma carta. 50 pastores. Mas dentre eles tem pessoas de importância, assim, no meio da Igreja Reformada? Tem, muitos. E o que eles diziam nessa carta? Que o senhor está errado em alguma coisa? Que eu sou exagerado, que não é isso, que eu não entendo muito bem, que eu interpreto mal. É o seguinte, né? A consciência pesou e eles vieram chorar aqui no meu ombro e eu respondi. Aí o senhor fez uma carta também, né? O senhor fez uma carta. Só que é o seguinte, a carta está rolando no Brasil. A resposta não. Porque quem manda uma carta precisa receber a resposta, né? Daí, eles receberam uma resposta à altura. Porque é o seguinte, é isso que ele falou. Não adianta vir da carteirada. Eu fico com a Bíblia. Não adianta. Pode vir o fulano ressuscitar, não adianta. Assim, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. A gente fica com as escrituras. A nós importa obedecer a Deus e não a homens. Isso. Todo rebelde fala isso, hein, pastor? Não estou falando que o pastor é rebelde. É uma frase muito usada da Bíblia. A gente é rebelde. Viu? Deixa para lá, vai. Muda de assunto. Vai. Deixa para lá. Agora, aqui porque... Sim, agora mudando um pouquinho aqui o assunto, né? Sobre batismo, pastor, que eu tive até uma conversa com o Fernando aqui ontem sobre batismo, né? Então, o senhor já falou que não aceitaria batismo de um arminiano, né? Não, ele teria que confessar aí, pelo menos a metade. Eu não falei isso. Tá, então fala, o senhor aceita um arminiano sem precisar se batizar? Sim. E o CCBiano também. Sem precisar se batizar? Então, acontece o seguinte, que a pessoa começa a frequentar a nossa igreja, sim, tanto o CCB como... Porque CCB é arminiano também, né? Tanto o CCB como outros arminianos, eles começam a frequentar a nossa igreja e eles começam a ter contato com o evangelho. A maioria pede para ser batizado de novo. Porque, sim, eu até oriento. Porque eles chegam à conclusão de que eles se batizaram não crendo somente em Cristo. Mas tem alguns que falam assim, não, quando eu me batizei, eu estava professando somente Cristo. Eu preciso me batizar? Eu falo, não. Então, na nossa igreja, tem CCBianos que não foram rebatizados. Tem arminianos que não foram rebatizados. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa, quando ela foi batizada, ele estava professando que ele cria somente em Cristo, para que eu vou rebatizar essa pessoa? Eu não rebatizo. O meu caso, pastor, eu fui convertido. De fato, eu fui para a CCB já convertido. Certo. Eu creio que Jesus é o meu Salvador e até o dia de hoje eu professo isso e pago uma conta cara por isso, né? Ou seja, eu não confio em mim, tanto que eu fui resgatado por Cristo, né, em situações difíceis, e hoje se eu tenho alguma coisa que foi Deus que me deu, ou seja, se eu tenho alguma credibilidade, alguma coisa, foi Deus que me deu.
Né? Então, se eu fosse para sua igreja, não precisaria se batizar. Claro que não. Claro que não. Então, você está melhor com o Fernando. Na minha igreja, na nossa igreja em São Paulo, tem mais de 20 CCBanos. Eles vão poder confirmar, muitos deles estão assistindo. Na nossa igreja de São Bernardo, deve ter uns 50. Eu fui lá batizar, acho que uns 15 lá em Cambará. A igreja nossa lá de Cambará, a nossa igreja irmã de Cambará, só tem CCBano. Em São Bernardo, eu mandei um punhado para lá que entre em contato comigo. Que eu soube que tem uma lá e eu encaminhei essas pessoas para lá. Né? Bom, então nessa parte aí, pastor, eu até elogio o senhor, porque o senhor não está sendo tão extremista assim. Claro, né? Que não. Ao ponto de rejeitar. Seguinte, sabe por que as pessoas falam que eu sou extremista? São esses passapanistas que falam que eu sou extremista. Eles querem justificar a passada de pano deles e eles falam que eu sou extremista e eu não sou extremista. Eu sou extremista em relação ao evangelho, que somente Cristo, só Cristo. Sim, então o senhor faz uma separação entre a seita, tipo, a seita da CCB e a pessoa que estava lá, mas ela creu em Jesus, que são poucos, não pastor? Eu tenho um amigo que ele é cooperador de jovens. Ele é crente. E ele está lutando lá. Agora, você acha que eu vou pegar esse rapaz, se ele vier para a nossa igreja, e eu vou batizar de novo? Não tem base bíblica para isso. E eu vou falar que ele não é irmão só porque ele está na CCB? De jeito nenhum. Eu todo dia que encontro ele falo, irmão, como é que você vai? E nós conversamos, ele ouve Paul Washer, ele ouve John Piper, ele ouve os reformados. Eu vou menosprezar esse irmão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o senhor parte do pressuposto do quê? O senhor tem uma conversa com a pessoa. Aí, dependendo da conversa, é a própria pessoa quem vai fazer a declaração. Não, pastor Walter, eu creio em Jesus como meu salvador, então aceito. Agora, se a pessoa tiver, não, eu não entendi o evangelho, não sei o que era, aí tem que ser batizado mesmo, né? Claro. Não, ele mesmo vai pedir. Ele mesmo vai pedir. Ele vai pedir, é verdade. Aqui eu falo muito que se você foi convertido nos padrões de CCB, você tem que ser batizado novamente, né? Como tem casos aqui no meu canal, mas são pouquíssimos, tá? Que dizem, Josafá, eu criei em Cristo como meu salvador. E eu falo, então procura uma igreja que te aceita, ou, né, para você não ficar com dúvida, porque tem pessoas que, se for batizado, pode dar dúvida na cabeça dela, né? E ela pode ficar com, né, sabe, preocupado. Puxa vida, eu me batizei crendo, mas eu estou sendo obrigado a batizar de novo. Isso pode trazer mais problema do que ajudar. Mas são poucas pessoas, porque a CCB em si, a pregação deles, a doutrina deles, vai gerar hereges. O que é hereges? Eles não creem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eles dizem declaradamente que eles serão salvos por obras. Eles dizem. Aí, só isso daí já joga no chão tudo o que aquela igreja é. Eles dizem isso. Eles estão torcendo para ir para o juízo final, porque eles acham que o juízo final é um dia que vai pesar as boas, as más obras, para ele poder ser salvo. E não é. Lá vai ser um dia de condenação, né? Ou seja, João 5,24 fala, aquele que creu não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. E vários outros problemas. Mas tem alguns que o Espírito Santo alcança, que é como o senhor falou aqui, né? O Espírito Santo alcança essa pessoa, igual eu. Eu fui alcançado, fui para a CCB, em menos de um ano eu já estava confrontando, porque não era o que eu via na Bíblia. Não era. Uma coisa eu aprendi com eles. Uma coisa. Exatamente, é isso. Exatamente isso. Um senhor de idade, um velhinho, um senhor de idade que estava lá, eu fui fazer uma visita na casa dele, eu tinha uns 6 meses lá dentro, uns 6 meses. Orando lá na casa dele, ele disse, Josafá, você tem que orar e pedir para Deus colocar amor no seu coração pela palavra, pela Bíblia. E eu, novinho de crente, convertido, eu fui para minha casa e orei com fé. Eu pedi, porque eu já tinha perdido muito tempo no mundo, eu falei, Deus, me bota desejo para ler a tua palavra. Eu não conseguia ficar um dia sem ler. Eu não lia, pastor, eu estudava. Eu tinha 3 Bíblias, fui de Gênesis a Apocalipse várias vezes, com um dicionário enorme, porque naquela época não tinha internet, e eu, por preparação de Deus, eu ganhei uma Bíblia, que a Bíblia não, aliás, um dicionário que era caríssimo na época, e ele só faltava 3 palavras para ser completo no mundo. 3 palavras.
e eu ia conferindo cada palavra difícil, e quando eu via uma palavra difícil, eu voltava o texto de novo e lia, né, com a interpretação daquela palavra, e eu fiz várias anotações, e aí eu fui entendendo que a CCB não era uma igreja cristã. Desde novinho, eu comecei a questionar os anciões. Eu tenho certeza que o teu trabalho é por amor às pessoas que estão enganadas na CCB, não é? Então tá. Sim. O meu trabalho também é de amor àqueles que estão em igrejas não bíblicas e estão enganados. É a mesma motivação que você tem, eu tenho. Só que como eu não vim da CCB, eu venho do movimento arminiano, então o meu foco é combater o arminianismo e não a CCB. Só que é o seguinte, se eu achar que lá é só um errinho, que eles têm algum errinho, tal, é como você procurar um médico e o médico vê que você está com uma doença muito grave e te passar uma aspirina. Então, eu falei assim que todo passapanista, ele está interessado em vender livro, em vender curso e pregar em conferência arminiana, né? Mas não é verdade isso. Isso é uma exagerada que a gente dá, uma cutucada que a gente dá. Boa falar isso. Mas tem muitos reformados que eles não pregam, que eles não combatem o arminianismo, não é porque eles não acham o arminianismo heresia, é porque no dia que eles admitirem que o arminianismo é heresia, eles vão falar assim, pô, e minha vozinha que morreu naquela igreja lá? Ah, e meu tio que morreu naquela igreja? E minha família que tá... Quer dizer, no dia que ele admitir que arminianismo é herege, ele vai ter que se preocupar com todos os parentes e os familiares dele que estão nessas igrejas hereges, e ele vai ter que evangelizar essas pessoas. Mas é muito mais honesto do que falar, não, tá tudo bem, olha, você tem essa divergência aqui, Josafá, se é tudo igual, se o arminianismo está tudo legal, para que a gente vai ficar enviando missionário? Para que a gente vai plantar igreja reformada? Para que a gente vai fazer esse esforço tudo se o arminianismo está bom? Então, infelizmente é isso. Ou a pessoa não faz isso ou ela faz isso por interesse, ela passa pano por interesse, ou ela passa pano por covardia, porque ela não quer evangelizar lá o tio, a avó, a mamãe, o pastorzinho. Então, Deus vai julgar todo mundo, Josafá. Deus vai julgar todo mundo. Isso vai mesmo. E eu tenho certeza disso. Pastor, o senhor aceita um católico na sua igreja sem precisar batizá-lo? Não. Aí já não. Católico não. Por quê? Hã? Por quê? Porque primeiro que ele não tem o batismo de fé, né? Sim. E mesmo na confirmação que ele fez, ele não confirmou aquelas coisas que a gente acredita ser a verdadeira fé, né? Então essa é a diferença. Então, o senhor aceita um presbiteriano que batizou também, mas ele também não fez profissão de fé. Só que eles são, depois de uma determinada idade, eles fazem a confirmação, né? Tá, mas ele foi para sua igreja, aí aceita o batismo dele. Agora, o que acontece é que alguns presbiterianos, eles acabam pedindo batismo também, né? Alguns acabam pedindo batismo. Isso fica... Então, mas aí o senhor deixa a cargo da pessoa decidir, né? Exatamente. É isso aí que eu falei com o Fernando aqui um punhado de vezes. Não entendeu, não. Não entendeu, não. E eu concordo com isso, porque eu acho que é difícil a gente interpor. Josafá, você está vendo que é intriga da oposição? Que eu não sou um radical? Que eu sou Não, um pouquinho pastor. Só um pouquinho aí, tá? Não, mas a gente precisa ser, né, Josafá? Em defesa de Cristo, a gente precisa ser mesmo. Eu entendo a posição do senhor. É difícil a gente entender exatamente como o outro está vendo as coisas, o ponto de vista do outro, por causa dos pontos de contatos que a gente tem. Mas essa live é esclarecer as pessoas. E que as pessoas te conheçam, pastor. Saiba como você pensa, porque você está sendo sincero, e eu louvo a Deus por isso. Eu gosto de pessoas assim, né? Como você é. Eu também sou assim. Eu não fico escondendo, maquiando, nada. Eu gosto disso. E as pessoas que forem procurar a sua igreja, ela vai ciente de como é lá. Isso é até bom, entendeu? As pessoas que estão aí, quero deixar claro aqui, o pastor, eu respeito muito o pastor Walter. Eu amo o pastor Walter, né? Já mandei muita gente ali para a igreja dele, fiz questão de ir lá, para as pessoas me verem lá. Sabe, pastor, quando a gente vai numa igreja, não é à toa. A gente está indo para poder... credibilidade, Isso, para poder mostrar que a pessoa pode ir para lá, que ela deve ir para lá. Então a gente faz isso para poder levar as pessoas para esses ambientes. Tá? Então, pastor, última pergunta aqui, né?
Uma pessoa, pastor, que pregou na rua e batizou lá alguém no chafariz lá, vocês vão aceitar essa pessoa? São tantas variáveis, né? Variáveis, Tantas isso é variável. variáveis. Se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pela motivação correta, não é porque ela está batizando porque ela aceitou Jesus ou porque ela foi obrigada, pode ser até que a gente aceite. Não, ela batizou crendo em Jesus como único suficiente Salvador. Sim, vamos acreditar. Ou seja, foi um pregador de fato que fez Sim, a pregação. sim. Vamos aceitar. Batizou. Claro que vamos Mesmo aceitar. Que essa pessoa que está lá na rua, o mendigo que está lá pregando lá, ele não está enquadrado em nenhuma igreja, ele é um pregador avulso. Claro, não tem base bíblica para não aceitar. Se ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não somos julgador de ninguém, não. Muito bom, pastor. Gostei, tá? Bom, gente, é isso aí. O pastor tem mais alguma coisa para falar, pastor? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz assim, a pergunta é, qual é a finalidade do homem? E a resposta é, a finalidade do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, o objetivo do nosso ministério, da nossa igreja, é glorificar a Deus, glorificar a Cristo. É por isso que nós não admitimos nenhuma doutrina que rebaixe Cristo ou rebaixe a sua obra. Então é por isso que lá o nosso culto, Josafá, se você for num culto típico lá na nossa igreja, você vai ver que até os avisos, até a apresentação de bebê, até a apresentação de um casal que vai se casar, etc., tudo é feito depois do culto. O culto é unicamente para Cristo. Os cânticos, as orações. Depois que nós fazemos a bênção apostólica, nós vamos fazer avisos, nós vamos apresentar visitante, a gente vai apresentar uma criança que está vindo pela primeira vez na igreja, etc. Mas isso depois que nós terminamos o culto a Cristo. É por isso que na nossa igreja não tem dia de pai, não tem dia de pastor, não tem dia da pastora, não tem dia... A nossa igreja, nosso culto, é dedicado a Cristo, porque nós confiamos somente em Cristo, nós amamos somente a Cristo. Exatamente, tá? Muito bom, gostei, pastor. E que tudo isso aqui possa ajudar vocês, ok? Vale lembrar que aqui são dois irmãos na fé, somos as duas pessoas que professam a mesma crença. Eu creio somente em Jesus Cristo como meu Salvador. Também creio que eu não escolhi, eu fui escolhido por Deus. Eu não tenho como agradecer esse privilégio que me coube de ser escolhido por Ele. E é Ele quem vai me levar até o fim, pelo Espírito Santo, né? Para a glória dele mesmo, Ele vai Amém. fazer isso. Eu não tenho nenhuma dúvida dessas coisas, creio piamente, defenderei isso até o fim. E é essa a minha motivação para combater as heresias da CCB. É só essa motivação. Eu amo aquele povo que está lá, porque eu nasci lá, eu fui criado ali dentro, minha família está lá. Hoje eu pago um preço alto, é por conta disso, o pastor, porque a gente não tem praticamente mais parente, gente que visita a gente, não tem, mas tudo isso é por essa escolha, né? Ou seja, o mundo odeia Deus. E todos aqueles que se encostarem a Deus, o mundo também vai te odiar. Né? Se eles verem a imagem de Deus em você, eles vão te odiar. Mas não é porque eles te odeiam, é porque eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Cristo. Eles odeiam a Cristo. Isso, a Cristo. Blasfema contra Deus e Cristo para você ver como o mundo começa a te abraçar e vira tudo amigo seu. Ou seja, não é nada contra você, é contra Cristo. Não é, pastor? Eu posso fazer um convite? Amanhã vai ter amanhã, às 19h30, vai ter lá na nossa igreja uma conferência sobre o Sínodo de Dort. Amanhã, pode falar aí, às 19h30. Inclusive, quem vai pregar vai ser o pastor Abraham de Graff e o pastor Ademir Ferreira. Arminiano? Não, mas não são batistas. Josafá, o dia que você vê um arminiano pregando na minha igreja, manda o Juqueri ir lá me buscar com camisa de força. Não, você acha que nós vamos chamar um inimigo de Cristo para pregar?
Nós não vamos chamar inimigo de Cristo para pregar. Pastor, calma, pastor, não é assim. Não. Também. Não, mas sabe o que eu quero falar? O que eu quero falar é que tanto o pastor Ademir como o pastor Abraham de Graaf, eles não são batistas. Eles não são batistas reformados. Eles são da igreja reformada da Holanda, não são batistas. Então, esse negócio de que somente lá na nossa igreja tem salvação, isso daí foi intriga dos passapanistas, que me odeiam porque eu defendo Cristo. Pastor, a CCB fala que só lá tem salvação. Você só pode ser salvo se você confessar a crença dele, a doutrina deles, a crença deles lá. Você tem que ser salvo estando lá. A salvação só vem a partir de 1910, por Luiz Franciscon, que trouxe a verdadeira revelação. Não tem uma certa semelhança aí com o que o senhor está falando? Claro que não. Claro que não. Não. Eu não estou falando o peso de igualdade do que está falando, mas a similaridade, não é parecido? Deus, ele sempre guarda os seus 7.000 ao longo da história, aqueles que acreditam somente em Cristo. Agora, nos dias de hoje, como tem aqueles que acreditam em Cristo e no livre-arbítrio, eles colocaram o nome daquelas pessoas que acreditam só em Cristo de calvinista. E tudo bem, calvinista. Não tem problema nenhum. Então, até hoje, nas igrejas reformadas, então, tem algumas aí que o senhor não indica, então. Não é que eu não indico. Eu indico. Mas é o seguinte, como é que eu vou confiar num pastor que ele chega lá e ele é valentão? Porque o evangelho é isso, porque o evangelho é isso. Quem tiver 1 centímetro fora disso é anátema e não sei o que lá. E daí você chega e fala assim, pastor, mas olha, minha vozinha está lá na CCB e ela é tão piedosa, ela ora de... Ah, não, mas olha, vê só. Isso aí era só lá na igreja dos Gálatas. Tal. Então, que confiança você vai ter num pastor que prega as doutrinas da graça, mas depois ele passa pano para arminiano? A nossa trombeta tem que soar firme em defesa de Cristo. Então, eu indico qualquer igreja reformada, tá? Mas que eu tenho restrição com igreja de passapanista, isso eu tenho restrição. Tem uma pergunta aqui para mim, que é a única que eu vou colocar aqui, que, aliás, a gente tinha até esquecido de comentar isso, e eu não vou correr disso, porque eu fiz um vídeo dizendo, não vão na igreja do Walter. Não vão. Justamente por conta que a gente fica assustado, né? O pastor Walter manteve algumas posições, eu acho bonito, porque ele não teve, ele não se escondeu, mas a pergunta do Ronaldo é, Josafá, você ainda acha que não devemos ir na igreja do Walter? Bom, é isso que a gente está fazendo aqui. As pessoas é que vão ver se você deve ir ou não. Entenda, se você for lá é calvinismo mesmo, entendeu? Lá você vai para ser calvinista mesmo, você não vai ter comunhão com arminianos. Eu nunca, aliás, depois dessa live, eu não vou dizer, vai ou não vai, né? Por quê? Tava aquele negócio meio assim obscuro, ninguém sabia dizer como é que era, agora vocês estão sabendo. Ou seja, eu não sou mais responsável. A preocupação era, a pessoa ela vai para lá, por indicação minha, eu não expliquei como é que é, e agora é o seguinte, lá é uma igreja que tem posição definida. Somos calvinistas, ponto final. Quem quiser conhecer as doutrinas da graça, vai na nossa igreja. É isso aí. Eu recomendo porque é um homem sincero, porque eu não gosto de pessoas que enganam e que ficam dissimulando. Não gosto disso. Eu não gosto, que é uma das minhas, como é que fala? Uma das minhas tristezas com a CCB. Eles manipulam a informação. Palavras dúbias, que quer dizer sempre duas coisas, tá? Não tem que pedir perdão. Por que eu vou pedir perdão para ele? Eu não falei nada de mal para ele. Eu falei uma posição minha que eu estou aqui ratificando ela. Eu estou ratificando. Inclusive, eu mandei um WhatsApp para você logo em seguida e falei que eu não estava nem bravo, nem chateado, nem nada, que eu agradeci até. Não foi isso? E daí você me convidou para fazer a live. Sim. Porque Josafá, é uma oportunidade que Deus abre para gente. É igual o testemunho de Jeová chega na minha porta. Eu vou botar ele para correr? Não, eu vou anunciar o evangelho para ele. Sim, exatamente. Né? Não, o pastor ele entrou em contato comigo, é um homem, eu gosto de pessoas assim. Você quer me pegar o seguinte, o pastor Walter,
ele é sincero. Ele é assim aqui, ele vai ser... Se ele assumiu essa posição aqui, gente, ele vai ser assim em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso é louvável. O problema são pessoas que entram aqui, conversam tranquilão comigo, blá, 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 e por trás falam mal da gente, atacam a gente, desestimulam as pessoas a chegar perto de nós, falam para as pessoas não irem onde a gente está, né? Tentam seminar. Isso é que é feio. E geralmente essas pessoas dizem que são justas, que são pessoas da graça, que guardam as doutrinas da graça, com as mesmas práticas dos CCBanos, que ficam falando mal dos seus irmãos nas costas. Isso é feio, cara. Eu acho ridículo isso daí. Entendeu? Agora, que nem o pastor Walter, isso aqui tá de parabéns. O homem veio aqui, falou, manteve posição, né? Que eu achei no começo, será que ele vai dar aqui uma desviadinha? Não deu desviada nenhuma. Manteve posição, falei, tá certo, é isso aí mesmo, tem que manter posição. Ele tá mantendo a posição dele. Ok? Agora, chato é ser uma coisa aqui na frente com os outros e depois em grupo de WhatsApp, quando tá um pouquinho ali em 4, 6 ou meia dúzia, fica falando mal do outro irmão, que às vezes ficam, né, dando uma de amigo aqui na frente dos outros. Isso é feio. Várias pessoas desestimularam para vir conversar com você. Não vai lá. Não, eu falei, não, vou. Imagino. Não, eu vou, claro que vou. Primeiro que eu sou amigo do Josafá. Segundo que nós estamos do mesmo lado. Por que a gente não pode conversar sobre essas coisas? É o seguinte, e quem está na defesa do evangelho e quem está com a verdade, para que vai se esconder? Então é o seguinte, lá na nossa igreja, nós pregamos as doutrinas da graça. Então, se alguém chegar lá e falar assim, mas quem não prega as doutrinas da graça é o quê? Herege. Não tem esse negócio de, olha, aqui as doutrinas da graça, mas quem não prega as doutrinas da graça é irmão também. Não é um errinho, não é erro, é heresia. Exatamente, pastor. É isso aí. Eu gosto porque é um homem que tem meu respeito, é um homem que me tratou bem, é um homem que não teve medo, que veio aqui, que falou e tentam desestimular sim, pastor. Eles falam, né? Às vezes as pessoas atacam até o meu canal por trás nas costas. Aí, não, o Josafá é isso, o Josafá é aquilo outro, né? Obrigado, Josafá. Quero agradecer aí pela oportunidade. Não, vai ter sempre, pastor. Vai ter sempre. Agradeço. Gente, pastor, agradeço muito a sua presença aqui, tá bom? Tá livre aí, o pastor falou tudo o que ele pensa sobre arminiano, calvinismo, salvação, graça, e aí você decide, meu irmão. Se você se encaixa bem nisso, vá lá, você vai ser bem recebido, porque o pastor aqui, ó, é um homem humilde, é um homem simples, eu nunca disse ao contrário disso, tá? Tá aqui, ó, a recomendação para vocês, para quem falou, eu sou calvinista, creio nas doutrinas da graça, vai para lá, para a igreja. Mas mesmo que você for arminiano, mesmo que você for arminiano, você pode ir lá, você vai ser abraçado do mesmo jeito. A gente não distrata ninguém. Vai ser convertido na marra, né, pastor? Só o Espírito Santo converte. Obrigado, Josafá. Irmãos, muito obrigado pela paciência aí de me ouvir. Pastor, um abraço, viu? De coração mesmo. A gente provavelmente vai voltar a se falar. Amém. Viu? Um abraço, pastor. Que Deus te abençoe muito, viu, meu irmão? Amém. Igualmente. Bom, gente, é isso aí, tá? A gente trouxe aqui o pastor para a gente tirar essas dúvidas, tá? Bater aqui o martelo para que vocês entendam, né, como pensa o pastor Walter e a igreja Batista Reformada de São Paulo. É uma igreja ipsis literis calvinista, ok? Então agora tira aquele peso da minha consciência, né? As pessoas estão indo para lá, agora as pessoas sabem como é, entendem como é que é lá, e aí decide por si só, ok? É isso aí. Mais alguma coisa? Eu vou dar uma atenção rápida aqui nos comentários, porque eu não posso alongar aqui, que o pastor saiu, não vou falar dele mais, não vou tecer nenhum comentário sobre ele mais, porque ele não está na live, tá? Se caso tiver alguma dúvida sobre mim, sobre o que eu falei ou alguma coisa. Sobre o que, Júnior? Eu não entendi. O Júnior está perguntando qual que é a minha opinião. Gente, os comentários estão assim, ó, subindo. Bum, bum, bum. Eu não consigo ler o comentário, tá? Então, quando eu não falo, é porque a pessoa tem que me chamar a atenção, aí eu fico olhando para ver o comentário, ok? Sobre o que? Eu não entendi, Júnior, a sua pergunta aí. Eu não vi, aliás, tá? Ó, agora eu vou voltar de novo lá embaixo, as falas dele. É o que eu falei, tá? Aqui, ó, as falas dele, ó.
Eita, nós, tá vendo? Nem consigo clicar no comentário. É o que eu falei, é uma igreja calvinista mesmo, extremista. Ou seja, é uma igreja que não tem comunhão com arminianos. Arminianos é recebido, tal, mas tem que confessar mais ou menos. O que eu estou falando aqui, gente, é o que ele falou, tá? Vai ter que confessar a crença calvinista. Ou seja, eu creio na igreja calvinista, aliás, eu creio que Jesus é Salvador e que eu não faço nada por isso e que eu sou eleito. Bom, praticamente ele tem que confessar que é um calvinista, praticamente.